Olá a todos, tudo bom com vocês? É muito bom estar aqui falando com vocês hoje nesse novo vídeo. E hoje eu quero conversar brevemente com vocês sobre os testes da nossa fé. Então, quais seriam as provas que Deus infere sobre nós, que Deus coloca sobre cada um de nós? E eu acredito que a Bíblia é muito clara em falar que o verdadeiro discípulo, ele passa por testes, por provações, assim como também o falso discípulo. E o conteúdo todo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele tenta enfatizar para nós quem é o verdadeiro discípulo, quem é o falso crente. E Jesus, no capítulo 7, de forma muito bem específica, ele traz uma ênfase sobre o juízo de Deus. É claro que Jesus está falando, né, de forma geral, sobre o juízo final, né, e ele vai dizer 3 parábolas em que ele se refere a um juízo final de Deus. Ele fala sobre a parábola da árvore boa e da árvore má que não produz frutos, por isso ela é cortada. Ele fala também sobre os 2 tipos de caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, sendo que o caminho largo leva para a perdição eterna. E por fim ele fala da parábola das 2 casas, sendo que uma casa construiu com um alicerce sobre a rocha e a outra construiu sobre a areia. E a casa que estava na areia acabou desabando, a casa caiu, né, literalmente. Mas eu destaco aqui que, especificamente na parábola das 2 casas, as provações, Jesus vai citar 3 tipos de provações. Ele fala assim, que vem a chuva, que vem a inundação e que vem os ventos. E essas provações, elas acontecem sobre as 2 casas, seja a casa que está na rocha, como a casa que está na areia. Isso nos leva a crer que os testes da fé, eles se manifestam tanto no verdadeiro crente como no falso crente, mas é justamente os testes que evidenciam qual é a veracidade da nossa fé, ou seja, onde a nossa fé está realmente firmada. Então, de uma forma aí mais detalhada, a gente poderia afirmar que esses testes eles vêm de formas diferentes para nós. Jesus conta uma outra parábola lá em Marcos 4 e também nos outros 2 evangelhos sinóticos, em Mateus e em Lucas. Jesus vai contar a mesma parábola, que é a parábola conhecida como a parábola do semeador, que seria melhor entendida como a parábola dos solos diferentes. E lá na parábola do semeador, Jesus fala que um semeador saiu a semear e ele lança sua semente em 4 tipos de solos. E Jesus depois explica, ele interpreta essa parábola para os seus discípulos, afirmando que a semente é a palavra de Deus, o semeador é quem proclama o evangelho, e a terra no meio do caminho é quando a pessoa ela não ouve a palavra, e aí vem o diabo e rouba, né? E o diabo é representado aí pelos pássaros que comem a semente. A semente que cai no meio das pedras é aquela pessoa que não dá muita aceitação para a palavra e ela não cria raízes. Então, aquela semente, aquela palavra de Deus, ela não entra no caráter do coração da pessoa, não transforma o ser. A pessoa quer os benefícios do evangelho, mas não quer a transformação do caráter. E, obviamente, quando vem a tempestade, quando vem as provas, né, quando vem as perseguições, Jesus cita lá que quando vem as perseguições pelo evangelho, a pessoa desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos, Jesus vai citar que os espinhos, eles se referem ao mundanismo, às tentações do mundo, ao dinheiro, à cobiça, a todos os desejos, né, dessa terra. E aí a pessoa ouve o evangelho, mas ela também se deixa dominar pelos valores deste mundo. O apóstolo João escreve lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, que tudo que há no mundo é conhecido. Ele fala assim, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Porque tudo que no mundo é conhecido, a saber, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens. Então, esses valores, eles lutam contra a fé, né? E quando a gente não dá espaço para a palavra de Deus, o mundanismo vai acabar dominando. E por fim, Jesus fala sobre a semente que caiu em boa terra, e essa terra produziu uma grande proporção de frutos. Olha só que interessante. Poderíamos fazer uma associação de que os testes que vêm sobre as 2 casas da parábola de Mateus capítulo 7 são muito semelhantes aos tipos de solos diferentes e ao tipo de aceitação da palavra que cada coração tem com relação à parábola do semeador. O primeiro tipo de testes que Jesus cita em Mateus 7 são as chuvas. E olha só que interessante, as chuvas, elas acontecem tanto sobre a casa na rocha como a casa na areia. As chuvas, elas vêm sobre todas as pessoas. E o que seriam essas chuvas? Poderiam ser
provações diversas nas nossas vidas, circunstâncias que nós não esperávamos, enfermidade, alguma decepção, alguma situação que a gente confiava e de repente aquela situação deixou de ser algo confiável, pessoas que nos traem, né? De repente alguma tipo de desilusão, de repente alguma perda financeira, de repente algum tipo de falência, de repente algo que nós não esperávamos. E então essas tempestades são circunstâncias adversas que acontecem com cada um de nós, sejamos nós crentes fiéis ou não. E a grande questão é que essas tempestades, elas provam aonde está a nossa fé, né? Essas tempestades seriam mais ou menos como as pedras dentro daquela semente. Diz o texto bíblico que a semente não cria raízes por causa das pedras. E em comparação com a parábola das duas casas, a diferença de uma casa para outra é a falta de alicerces. Uma casa tem alicerces e a outra não tem. Os alicerces, assim como as raízes, são questões equiparáveis, porque o alicerce e a raiz são coisas que a gente não enxerga, mas que são essenciais para a sustentação da casa. Ninguém vê a raiz da planta, ninguém vê o alicerce da casa, mas são essas coisas que fazem com que a casa e com que a planta venha a se desenvolver. Quais são os alicerces, quais são as raízes do cristão, né? É o seu caráter, é um coração transformado, é um desejo de ser como Cristo, independente das circunstâncias, independente dos benefícios, independente das vantagens que a gente possa ter ou não. Então veja só, a falta de raízes é a falta de um desejo de ser como Cristo em qualquer circunstância. Maior do que os objetivos do cristianismo, nós precisamos ter um desejo por sermos transformados à imagem de Jesus. Como o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 3, verso 9 e 10, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, para de alguma forma ser encontrado nele. O maior desejo do apóstolo Paulo não era não passar por provações, mas era evidenciar Jesus na vida dele. Isso é uma verdadeira raiz da fé cristã. E quando a gente tem essa raiz, quando vem as tempestades, nós permanecemos firmes. Outro tipo de provação, outro tipo de teste, né, poderiam ser aí as inundações. Eu acredito que a maior analogia às inundações seria o mundanismo, né? Aquilo que o apóstolo João escreve em 1 João capítulo 2. O que é o mundanismo? São os valores deste mundo. Eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente perceber o quanto a ostentação dos bens, o desejo de mostrar o que tem e de configurar valor com base na possessão e não no ser, é algo muito comum nos dias atuais. A gente vê isso de forma exagerada. Todo mundo acha que tem valor pelo que ele tem, não por quem ele realmente é. O mundanismo é como uma inundação, vai enchendo aos pouquinhos a casa, vai tomando uma grande proporção, sem a gente perceber, e de repente aquela água já comprometeu os móveis, já comprometeu os eletrodomésticos, já deixou a pessoa ilhada dentro de casa. O mundanismo vai entrando de uma forma gradual e de uma forma crescente, e se a gente não toma nenhuma decisão quanto a isso, nós nos afogamos. E da mesma forma acontece, né, com os espinhos, eles vão sufocando aquela semente. Sabe o que isso significa? Significa que se nós não tivermos uma postura diária de nos purificarmos desses valores, através de uma vida com Deus, de oração, de renovarmos o nosso amor a Deus, infelizmente esses valores que nos afastam do Senhor vão acabar dominando os nossos corações. Então, o amor a Deus é aquilo que evita com que o mundanismo nos domine. E nós temos que renovar diariamente o nosso amor pelo Senhor. C.S. Lewis, ele cita que a saúde espiritual de um indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor a Deus. Quer dizer, quanto mais eu amo a Deus, mais saúde eu terei, porque mais afastado eu estarei dessas enfermidades dos valores mundanos. Agora, um terceiro tipo de provação, Jesus cita não só as tempestades, não só as inundações, mas também os ventos. E fazendo um paralelo com a parábola do semeador, os ventos poderiam ser a ação satânica, o diabo, que vem para roubar essa semente. Diz Jesus que a semente que cai na beira do caminho, os pássaros vêm e comem. Ele afirma que o pássaro é uma analogia a Satanás, que vem e rouba a palavra. Agora, as escrituras elas são muito claras em dizer que a ação de Satanás ela tem duas circunstâncias, ela está ligado a dois fatos, né, ou a duas circunstâncias diferentes. Primeiro, a ação de Satanás só acontece diante da soberania de Deus. Satanás é um servo de Deus.
Eles não são exatamente forças opostas, porque a força de Deus é muito maior. Satanás está subjugado aos propósitos divinos, à soberania do Senhor. Esse é o primeiro fato. Então, tudo que Satanás faz está dentro da direção do Senhor. Agora, a segunda circunstância é que a ação de Satanás está relacionada com a abertura que nós demos a ele. E por que eu afirmo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Efésios: não deem lugar ao diabo. Se ele está falando assim pra gente, olha, não deem ocasião, não deem lugar, né? Não dê espaço para Satanás, isso significa que é possível que nós venhamos a dar espaço ou a impedir com que Satanás atue em nossos corações. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 27. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Pedro também concorda com o apóstolo Paulo, afirmando que é possível resistir à ação de Satanás. E a forma de nós resistirmos à ação do diabo é nos cingindo com toda a armadura espiritual, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 6. A armadura espiritual é nos revestir de todo o caráter e pessoa de Jesus Cristo. Então, olha só, qual que é a forma de você resistir ao diabo e não permitir que Satanás roube a sua fé, roube a mensagem do seu coração? É você se focar em Jesus. As estratégias de Satanás, elas são perniciosas, elas são astúcias que nos induzem a tirar o foco do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, que as armas contra as quais lutamos, elas não são humanas, mas são espirituais, e nós lutamos para destruir fortalezas em Deus, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a esperteza de Satanás, a cilada de Satanás, é esse tipo de argumento dentro da nossa mente que nos impede de obedecer a Deus. Então, são astúcias, são argumentações, são lógicas, né, mal trabalhadas, que fazem com que o nosso foco deixe de estar em Jesus. Então, a melhor estratégia de Satanás e a mais eficiente nos dias atuais é desviar a atenção dos cristãos da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais eu foco no diabo, menos eu olho para Jesus. E quanto mais espaço eu dou para o diabo, mais eu estou vulnerável à ação dele. Então, como é que você se livra do poder de Satanás? Estando perto do Senhor, amando a Deus. Um lugar onde ele não resiste é onde o verdadeiro evangelho é pregado e é vivido. Então, quanto mais você se enche da presença de Deus, menor vai ser a sua vulnerabilidade a ele. E por fim, tem a terra boa, né, na parábola da semente, e a casa que fica firme diante desses testes é aquela casa construída pelo homem que ouve e pratica as palavras de Deus. Na parábola da semente, Jesus diz que a boa terra é aquele que ouve e aplica, né, que aceita a palavra. Então, praticar tem a ver com aceitar. E eu entendo que aceitar a palavra de Deus tem muito a ver com assumir aquela verdade como uma verdade pessoal, como algo que fala direto aos nossos corações, algo que seja transformador para nós. Às vezes a gente ouve uma mensagem e a gente acredita que aquela mensagem não é para nós. Ou às vezes a gente lê um texto da palavra e a gente não consegue fazer a correlação daquele texto com a nossa vida, com a nossa existência. E por que a gente não consegue fazer aquela correlação do que eu li com o que eu preciso hoje? Às vezes é porque eu não me dediquei para aplicar aquela verdade na minha vida. E para que eu aplique a verdade do que Deus está me falando na minha vida, eu preciso ter uma certa diligência, um certo esforço. Eu preciso trilhar um caminho onde eu reflito sobre o que Deus está falando, eu entendo o que Deus está falando, e aí eu busco aplicar de forma prática na minha vida aquilo que Deus está falando. Eu uso uma técnica pessoal que é a seguinte: eu sempre que eu leio as escrituras, né, no meu devocional diário, eu não só leio, mas eu fico refletindo para entender o que Deus está falando comigo. Isso leva um tempo, isso leva alguns minutos para eu entender o que Deus está falando. E aí depois eu escrevo num diário de oração o que Deus falou comigo naquele dia, naquela leitura da palavra. E depois de escrever o que Deus falou comigo, eu faço uma oração, eu escrevo uma oração, pedindo a Deus para que me ajude a aplicar aquela verdade na minha vida, nesse momento, nesse dia, nessa semana. E eu escrevo aquela oração e depois eu leio aquela oração em voz alta. Tudo isso sozinho. Mas para fazer esse processo, a gente precisa dedicar tempo. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa pragmática e não é uma coisa fácil. Ela é simples, mas não é sem esforço. Simples não significa sem esforço, não significa fácil. Simples significa que eu consigo compreender como fazer, mas isso exige de nós uma certa disciplina. Sabe, é muito importante que a gente crie esse hábito
de ouvir a Deus de forma pessoal, aplicável e transformador diariamente, né? Nós precisamos ouvir ao Senhor de forma transformadora todos os dias. Por isso que o Senhor possa inspirar o seu coração a ser amigo de Deus, né? A conhecer o caminho de Deus, a conhecer os seus planos e não apenas ser o seu servo. Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra na próxima semana com mais um vídeo, com mais um estudo da palavra. Um grande abraço.